voltando aqui no nosso terceiro bloco da entrevista com o Dr. Cláudio Ferraz de Alvarenga. No primeiro bloco, o Dr. Cláudio falou sobre a carreira dele no Ministério Público, como promotor. No segundo bloco, sobre a gestão dele na Associação Paulista do Ministério Público. E agora, no terceiro bloco, nós vamos falar sobre a gestão dele como Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público. Mas antes, eu gostaria de recapitular, doutor. Então, encerrando a sua gestão na PMP, o senhor deu continuidade à integração dos grupos de estudos, né? Aprofundou mais, foi a consolidação, a definitiva consolidação. Teve a implementação importantíssima dos planos de saúde para os promotores, a integração nacional do MP estadual, do MP de São Paulo com o federal, ou seja, São Paulo assume a presidência da CONAMP. Teve também um início, uma ideia que foi criada e um começo de implementação da criação da sede de lazer para os promotores de justiça. Perfeito. E por fim, e não menos importante, aliás, importantíssimo, a questão da manutenção, da luta da manutenção pela equiparação salarial com a magistratura. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse assunto, antes da gente chegar realmente na Procuradoria-Geral. Evidentemente, nós tínhamos equiparação com a magistratura desde antes. O que se conseguiu é vencer um sério momento em que essa conquista constitucional foi duramente ameaçada. Esse é o resumo perfeito, não tenho nada para acrescentar. Tá certo. Como é que foi a passagem do senhor da presidência da PMP para a Procuradoria-Geral? Eu saí da presidência no segundo semestre de 1982 e fui fazer meu serviço de promotor, mas continuei, evidentemente, absolutamente integrado na chamada política institucional e na vida, fazendo meu serviço regular de promotor e tentando manter o contato com aqueles grandes amigos de gestão. Evidentemente, alguns dos integrantes da diretoria foram se aposentando, foram se afastando, não imediatamente, mas no correr do tempo. Evidentemente, foram se aproximando novos companheiros, alguns com um talento absolutamente brilhante, que foram começando a compor o ciclo da vida, ou seja, alguns vão se afastando e outros vão chegando. O importante é que cada um faça a seu tempo aquilo que for necessário. O tempo foi passando, eu fui membro do Conselho Superior do Ministério Público, fui diretor da revista Justiça e algumas outras atividades, digamos, institucionais, mas paralelas à direção institucional propriamente dita. Essas duas atividades me honraram muito, ter sido diretor da Justiça. Continuei fazendo palestra no grupo de estudo, que eu gostava muito e gosto. E o tempo foi passando até que veio uma eleição para procurador-geral, essa eleição e escolha pelo Executivo. O Frontini, que fazia, como eu já disse, parte ativa da associação, parte ativa dos grupos de estudo, ele já era promotor em São Paulo, foi ele que foi representar a associação naquela palestra, na primeira palestra do grupo de estudo Queiroz Filho, a que eu me referi, foi lá que eu conheci o Frontini. Eu era promotor de Fernandópolis, o Frontini já era um destacado promotor. O Frontini foi membro do Conselho Fiscal na minha gestão na associação, o Paulo Frontini. E o Frontini acabou sendo nomeado procurador-geral, até porque naquele tempo havia uma firme tradição de que o governador escolhia o mais votado. O Frontini foi o mais votado
e foi nomeado pelo governador Franco Montoro, foi reconduzido pelo governador Franco Montoro, e quero acentuar, o Frontini foi utilíssimo para o Ministério Público na minha gestão de presidente da associação, porque ele era um dos conselheiros, a exemplo dos que eu citei, o João Lopes Guimarães, o Dimuno, infelizmente, o Ronaldo e o Carlito não estiveram sempre lá. O Carlito morreu antes da minha posse. Mas o Frontini era um desses grandes companheiros. Foi procurador-geral por 4 anos, fez uma bela gestão, como você certamente deve saber. Muito bem. O tempo foi passando e foi se aproximando o fim do segundo mandato do Frontini. Quiseram as circunstâncias e eu continuava ativo na vida institucional, dando parecer e fazendo as atividades próprias de quem estava naquele ponto. E surgiu a oportunidade de escolha do novo procurador-geral. Já não era mais governador o doutor André Franco Montoro, mas sim o governador Orestes Quercia. E, evidentemente, chegou o ensejo da lista tríplice. Houve a natural procura, a natural disputa, e por gentileza dos amigos, eu acabei sendo o mais votado. O que acabou ensejando que eu fosse nomeado pelo governador Orestes Quercia, inclusive porque foi o mais votado. E, posteriormente, eu até vim a ser reconduzido para o segundo mandato, também pelo governador Orestes Quercia. E foi quando eu me tornei Procurador-Geral de Justiça. Muito bem, o que eu poderia destacar nessa participação? Primeiro, nós já tínhamos a Lei Complementar 40, que consagrou princípios fundamentais para o Ministério Público. Mas tínhamos a perspectiva de que acabaria havendo reforma constitucional, da qual nós teríamos que ter alguma participação no sentido de fazer valer o Ministério Público dos nossos sonhos. Nesse projeto de tentar obter uma constituinte que atendesse aos sonhos dos promotores, eu acabei sendo eleito presidente do Conselho dos Procuradores Gerais de Justiça de Estado. Então veja a situação em que nós ficamos ao entrar no processo constituinte, que logo em seguida se instalou, como o Brasil inteiro esperava. São Paulo teria que enfrentar a elaboração de uma Constituição que nós pretendíamos que nos desse os poderes para fazer aquilo que a gente acredita. E que acreditávamos todos então. Ou seja, criar uma instituição forte que se dedicasse à preservação do regime democrático e se dedicasse, acima de tudo, a dar melhor condição de vida para as pessoas pobres. Até porque quem foi promotor em cidade pobre sabe como é difícil a vida deles. Deus nos deu tanta coisa e a vida já é difícil. Imagine para quem andava descalço, não sabia sequer escrever o nome, como tanta gente com quem eu convivi no meu tempo de Pacaembu. O sonho de todos nós era esse. E todos esses tinham o mesmo sonho, formado muito antes de nós nos conhecermos. Muito bem. Chegou a Constituinte, qual se tornou o projeto capital. São Paulo se articular muito internamente. E se articular muito como os outros estados, principalmente aqueles com quem nós tínhamos grande intimidade, grande afinidade de ideias, como o Ministério Público do Rio Grande do Sul, acima de tudo, e como o Ministério Público, acima de tudo, de Minas Gerais, e construir uma Constituição que pudesse concretizar toda a história de vida que nós tínhamos, inclusive eu, a esse tempo, já um procurador de justiça tão velho que me tornei procurador-geral. Aí foi capital a integração
entre o trabalho que eu podia fazer na Procuradoria-Geral, como Procurador-Geral, como presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, e o trabalho que o MP de São Paulo podia fazer, estando em cargos representativos do Ministério Público e dos promotores nacionais, através da presença do Fleury e do Araldo. O Fleury presidente e o Araldo secretário-geral. E foi o que aconteceu. Nós mantivemos o tempo todo um trabalho conjunto, um trabalho guiado nos mesmos princípios. Tivemos uma luta institucional intensa, uma intensa participação em tudo o que ocorreu. Isto foi sempre a primeira preocupação do dia, a última lembrança da noite, que conseguiu com que a Constituição fizesse o seguinte: nós não tivemos nenhum retrocesso institucional. Todas as nossas aspirações institucionais, com as quais nós somamos tanto tempo, foram consagradas na Constituição. Houve um notável progresso constitucional que passou a definitivamente consolidar o Ministério Público como uma instituição essencial para a sociedade, com assento constitucional, mantendo basicamente o que estava na Lei Complementar número 40, a que eu já me referi, e acrescentando outras garantias. Foi a Constituição cidadã, que, sendo uma Constituição cidadã, evidentemente prestigiou o Ministério Público, que tem que ser defensor do cidadão, da cidadania, principalmente de quem precisa mais disso. Essa foi uma tarefa essencial. Viagens a Brasília, conversas, etc. E, acima de tudo, montar uma infraestrutura muito forte no Estado, que mobilizou todos os promotores, cada qual, na sua medida, fez o máximo que pôde. Evidentemente, isso acabou se personificando muito naqueles que podiam participar mais, que estavam participando mais. Como procurador-geral, eu evidente, além de ter a participação típica de procurador-geral e a condição de presidente do Conselho Nacional, eu dei todas as condições para que todos os promotores que pudessem colaborar, colaboravam. Mais de uma vez foi necessário levar promotor para conversar especificamente com um deputado que tinha alguma resistência a algum projeto. E eu me lembro, inclusive, de casos concretos e específicos e que ainda foi. E também possibilitar que desses nossos colegas que foram progressivamente participando mais do processo, muitos dos quais colegas mais novos, colegas mais recentes, que acabaram por, digamos assim, sucedendo naturalmente aqueles que saíam, que faleciam, que se aposentavam, que envelheciam. Basicamente, a Constituição do Brasil contou com o apoio do Ministério Público inteirinho. O Ministério Público do Brasil inteirinho participou. Tivemos uma ou outra resistência pontual de questões específicas limitadas à parte de alguns estados, como foram, por exemplo, o problema é o seguinte: existiam grupos de promotores em alguns estados que não queriam a proibição do exercício da advocacia pelo promotor. Essa proibição em São Paulo já havia desde 1946. E nós sabíamos que a gente não podia condescender com isso, porque isso era pré-condição para a gente tivesse todas as outras garantias, esse tratamento institucional avançadíssimo, diferenciado, se a gente não abdicasse da advocacia. Porque não dá para um tempo só você defender interesses privados e interesses particulares. O Ministério Público de São Paulo, e falando especificamente no Ministério Público de São Paulo, teve uma participação absolutamente substantiva, absolutamente essencial
para a Constituição saísse como nós todos queríamos. Nós todos, que eu digo, é a associação, os promotores de São Paulo, como nós queríamos. Foram consagrados praticamente tudo que a gente quis, nos termos que a gente quis, e saiu a Constituição dos nossos sonhos. E a partir daí começava um tempo novo, que passou a se desenvolver depois. Essa foi uma batalha de todas, e não só de São Paulo. Os outros estados também tiveram uma operação absolutamente fundamental. E eu destaco outra vez a participação do Rio Grande do Sul pelo seguinte: desde que se começou o movimento de integração nacional do MP com a criação da CONAMP, São Paulo teve, como eu já disse, uma participação fundamental. Mas a gente não pode esquecer que os gaúchos também tiveram. Estava lá o Berthier, que tinha os mesmos anseios, a mesma visão de Ministério Público que nós temos lá em São Paulo e que essa associação sempre encarnou. O Berthier participou. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, através do Paulo Olímpio, do Luiz Felipe, do Jacomuzzi, principalmente, quiseram o comando da CONAMP. Nós ganhamos, o Fleury se tornou presidente, em eleição entre os membros do MP. Eles nunca nos abandonaram. A bancada gaúcha sempre nos defendeu e 2 deputados foram essenciais, até porque extremamente preparados, extremamente respeitados e defenderam todos os nossos pontos de vista, até porque são pessoas que têm visão do povo, que têm espírito democrático e sabem que isso é necessário. Refiro-me ao Ibsen Pinheiro, que era promotor, e ao Nelson Jobim, cuja história é conhecida de todos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: foi uma conquista de todos. Todo mundo fez o que pôde, todo mundo trabalhou na medida em que pôde fazer. Todo mundo fez o melhor de si. E a Constituição saiu do jeito que está e que vocês conhecem. O procurador-geral que me nomeou e com o qual eu tive contato maior no governo foi o governador Quércia. O governador Orestes Quércia tratou o Ministério Público com a máxima dignidade e a mim, pessoalmente, mais ainda. Nunca ameaçou, nem de longe, foi altamente respeitoso para com a instituição, até porque o governador Quércia é um homem que fez a vida ganhando a eleição. Sempre no voto. Foi prefeito no voto, governador com o voto, e foi quem enfrentou, inclusive, em sendo sempre do PMDB, quem fez oposição a um regime que não se coaduna muito, que é um regime mais autoritário, que não se coaduna muito com o Ministério Público. Então, o diálogo com ele sempre foi profundamente respeitoso, ele só nos fez coisa boa, inclusive me ocorreu de contar agora. Uma coisa que poucos sabem é que o Ministério Público não teve, até 1987 ou 1988, por aí, eu não me lembro o ano exato, mas foi por aí. Nunca teve sede própria. Quem deu o primeiro prédio próprio, quem deu dinheiro para o Ministério Público comprar o primeiro prédio, a primeira sede própria, foi o governador Orestes Quércia. Porque ele funcionava no fórum, né? Sempre funcionou no fórum, numa situação de certo desconforto. Eu fui procurador-geral, independências do judiciário, dependências no prédio do Fórum João Mendes. Quando eu fui procurador-geral, surgiu a ideia e a oportunidade, dentro dessa nova visão institucional do Ministério Público que eu falei, da gente ter sede própria. E
pedia ao governador Quércia que avaliasse isso, e o governador Quércia deu dinheiro para comprar o primeiro prédio do MP, que foi um prédio situado com uma frente para a Rua São Bento e outra frente, a principal, na Líbero Badaró, perto do Largo de São Bento. Evidentemente, foi um grande progresso, até porque era um prédio de vários andares e que representava, digamos, uma afirmação institucional possível. Felizmente, pouco tempo depois, algumas gestões na frente, já na gestão, porque vieram depois de mim o Araldo, o Burle e depois o Marrei. Na gestão do Marrei é que se adquiriu esse prédio altamente representativo. A associação era no João Mendes também? A associação tinha uma sede na João Mendes, mas já tinha adquirido, quando eu fui presidente, a sua primeira sede executiva fora do fórum, que ficava na esquina da Rangel Pestana com a Praça da Sé. Isto foi feito antes de eu ser presidente. E foi o primeiro, vamos chamar assim, de espaço próprio da associação, que sempre teve, como merece ter, o seu espaço no Ministério Público, até porque promotor é promotor, estamos atrás da mesma causa, devemos estar sempre atrás da mesma causa. Você lembra quantos funcionários tinham? Olha, no meu tempo, eu acho que tinha uns 12. É, né? Uns 12. Hoje tem quase 300. Hoje tem quase 300. Mas também Cresceu, né? O número de promotor era... 3 mil, né? Tudo isso foi feito com dinheiro, basicamente, de seguro. De seguro de vida em grupo, que naquele tempo era essencial, e hoje não tem mais a mesma expressão, porque as condições de mercado, digamos assim, mudaram. Aí o senhor se aposentou? Eu fiquei até ser editada a Constituição, estava lá no dia da votação com os companheiros da associação, com pessoas que eu já disse quais são. Sim. A associação, que já então era presidida pelo Araldo, fez um trabalho notável de acompanhamento. Eu tenho a pretensão de achar que, como procurador-geral, eu fiz tudo que era possível fazer também. Várias pessoas foram postas à disposição dessa ideia, dessa missão, e a gente teve também a felicidade de ver surgirem novas lideranças, novos tempos. O Araldo, que era presidente da associação, teve uma participação fundamental, até porque ele era presidente da Associação Paulista do Ministério Público, além da CONAMP, que ele já tinha se tornado presidente. Evidentemente, a participação dele foi notável. Evidentemente, o procurador-geral fez tudo o que lhe competia, até como presidente do Conselho. As tantas, o Fleury deixou a CONAMP e foi sucedido na CONAMP pelo Antônio Araldo. E veio a ser secretário da Segurança Pública. Mas continua, evidentemente, promotor. Sim. Continuou sendo... apoiando, fazendo tudo que podia. E nos deu a honra de ser o primeiro governador criado nos quadros do Ministério Público. Evidentemente, o tempo foi passando. Eu já era bem velho de política. Já estava me aproximando muito e outra coisa, já se contava com uma equipe mais nova, muito mais jovem. O Araldo é muito mais novo que eu. A Tilene também. A Tilene foi fundamental em tudo isso. A Tilene participou de tudo isso com uma intensidade absoluta. Nunca surgiu a ideia dela se candidatar para a Procuradoria-Geral? Na verdade, se chegou a cogitar disso. A Tilene merecia isto. E o Ministério Público também merecia ter uma procuradora-geral como a Tilene, que sem dúvida nenhuma teria feito a coisa. Mas esse tipo de coisa é muito conjuntural, é muito circunstancial. Naquele momento não foi o momento. O momento acabou sendo um momento
em que todos nós, inclusive ela, que participou de tudo como ninguém, que foi a nossa grande irmã, ela foi tudo, ela foi chefe de gabinete do Cláudio, foi chefe de gabinete do Araldo, participou de tudo, ajudou em tudo, intelectualmente e fisicamente. Ela trabalhou, o trabalho da Tilene, uma irmã muito querida que eu tive, que faz muita falta a nós todos pelas virtudes que ela tinha, é indescritível. Veja bem, quando se fala não sei quem contribuiu, para esse período da história do MP, a Tilene foi indispensável, até porque é o seguinte, enquanto alguns estavam voando através desses sonhos, cada um fazendo o que era, ela foi tesoureira da associação, ela foi chefe de gabinete das procuradorias comandadas por dois companheiros dela, o Cláudio e depois o Araldo, fez tudo o que pôde. Só que as circunstâncias históricas foram aquelas. Eu não tenho dúvida que se a Tilene tivesse sido procuradora-geral, como ela merecia, teria sido mais circunstância. Vamos falar um pouco dos 80 anos da PMP? Vamos falar do seguinte, a PMP é essencial em tudo isso. A associação gerou ideias, promoveu a união, trabalhou muito, batalhou muito. O MP cresceu em grande parte pela nossa querida Associação Paulista do MP. O que o senhor espera da PMP para os próximos anos? Eu espero que a PMP continue, que a PMP consiga fazer o que nós tentamos fazer. Quando eu digo nós, eu falo da minha geração. Não apenas dos nomeados nesse nosso encontro, mas também do espírito de MP, do espírito de grupo de estudo, de dedicação institucional. Eu espero que ela continue sendo o retrato de todos nós. Defenda a qualquer custo e a qualquer preço o que foi conquistado pelas gerações anteriores, muito anteriores à minha, inclusive. Tudo que se construiu não foi fruto de uma pessoa, de um grupo, foi fruto do grupo de todos, inclusive daqueles que já se foram, do que hoje são velhinhos, aposentados, como quem está falando a você. O MP de hoje é produto de anônimos heróis, como alguns promotores que nos ajudaram, melhor dizendo, a convencer um deputado amigo a nos acompanhar em votações. A PMP somos todos nós. Ela é muito maior do que cada um de nós. A associação é, acima de tudo, o nosso ponto de encontro. É a fusão de todos nós. O que eu quero é que ela continue fazendo tudo que pode. Como eu vi alguns companheiros fazerem, e como eu, na medida da minha limitada força, tentei fazer enquanto estive participando disso, até que o tempo mostrou o seguinte. Quando eu saí do MP, nós já tínhamos lideranças novas, nós já tínhamos lideranças em formação, lideranças importantes, nós já tínhamos colegas que já mostravam uma atuação firme, que já mostravam que a gente tinha o direito de descansar em paz. Então, veja, por exemplo, uma associação que tinha alguém como Renato Martins Costa, que tinha alguém que ficaram depois de mim, como Araldo, como Fleury, como a Tilene, e como tantos outros que eu vi assumir a liderança, a gente tinha confiança em que eles conseguiriam tocar o barco. E é isso que a gente quer, que ela continue sendo a associação que eu encontrei e a associação que eles encontraram.
é a nossa casa, o nosso lado, o nosso reduto, é o lugar de todos nós. Doutor, em nome da PMP, de toda a diretoria da PMP, eu agradeço muitíssimo a entrevista com o senhor. Eu que sou grato, Deus te pague, agradeço a você, agradeço a PMP por tudo que fez pelos nós, promotores do Estado. Muito obrigada. Historicamente sempre foi assim.